eu vi que as pessoas estão muito preocupadas, eu vi por todo o diálogo que eu travo fora da internet, na internet, que as pessoas estão com um questionamento muito grande sobre a ida ao plenário, está todo mundo muito preocupado e perguntando muito para mim isso aqui. Então decidi fazer esse vídeo, um vídeo, né, a mais aí dos que eu já faço regularmente, sobre a votação da decisão do Fachin no plenário e sobre a votação da suspeição de Moro. Eu decidi fazer esse vídeo e vamos lá, os argumentos, eu vou dizer qual é a minha previsão para isso. Primeiro, o mais importante das previsões que eu faço, né, é acertar mais do que errar. Errar vai acontecer, errar faz parte do jogo, né? Eu considero que eu acerto mais do que eu erro, né? E posso mostrar isso. Tem gente que conhece uma ou outra previsão e, em geral, as pessoas pegam, né? Porque as pessoas, é muito normal, né, que as pessoas que façam, aquelas que fazem mais barulho, sejam pessoas menos construtivas, né? E aí elas pegam uma coisa que souberam, que eu previ, e dizem, mas não conhecem as outras, né? Lamento. As previsões que eu faço são baseadas em fatos, né? Em evidências. As evidências podem indicar, ou a seleção que eu faço das evidências, digamos assim, podem indicar o caminho errado? Podem, claro que podem. Daí vêm os erros, né? Ou eu considerei todas as evidências menos uma, e essa uma era mais relevante do que todas as demais consideradas. Aí estão as origens dos erros, tá? Mas vamos olhar as evidências do julgamento que vai ao plenário, que é o julgamento que Fachin encaminhou ao plenário, né, para validar ou não a decisão que ele tomou de anular todos os processos por conta de terem sido julgados na vara errada lá do Sérgio Moro em Curitiba. Essa decisão foi tomada por Fachin, né, no dia seguinte ao que Fachin tomou essa decisão, houve aquela votação na segunda turma. Quem acompanhou aquela votação na segunda turma viu Gilmar Mendes elogiando a decisão de Fachin, viu e ouviu Lewandowski elogiando a decisão de Fachin, viu outros ministros elogiando a decisão de Fachin, mesmo com uma palavra aqui e acolá. Quando eu olho a segunda turma, né, os 5 da segunda turma, né, Fachin, Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e o ministro Cássio Marques, eu imagino ali, pelo comportamento deles, todos eles referindo-se a Fachin, eles vão votar a favor da decisão de Fachin. Ali teriam 5 votos. Toffoli, por que não? Né? Toffoli iria votar a favor. Toffoli vem se alinhando, Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski vem se alinhando em tudo no Supremo Tribunal Federal. Fux e Barroso vêm se alinhando em tudo com Fachin no Supremo Tribunal Federal. Então, eles abandonariam Fachin? Não acredito. Não acredito. Né? Então, só aí a gente já vê 8 votos teria. Aí tem Rosa Weber, né? Tem Alexandre de Moraes, né, que eu não mencionei, e tem Marco Aurélio. Marco Aurélio já deu uma declaração indicando que vota contra. Marco Aurélio é um ministro que vota contra a maioria. Ele tem livros sobre isso, artigos, papers, né? Ele sabe para onde está indo a maioria, ele vota contra. Às vezes é 10-1, né? Só Marco Aurélio contra. Então Marco Aurélio eu não contaria, né? Alexandre de Moraes, eu não sei, quer dizer, Alexandre de Moraes vem se alinhando com Gilmar Mendes, pode votar ou não. Rosa Weber, né? Rosa Weber, nós sabemos aquela votação muito esquisita dela, que ela disse, eu sou o voto de Minerva junto com a maioria, né? Quer dizer, ela era o voto de Minerva, mas ela disse que eu vou votar com a maioria, mas a maioria quem fazia era ela. Então, são coisas assim, meio ilógicas, né? Porque, infelizmente, né, o nosso direito funciona desse jeito. Né? Eu gostaria que fosse diferente, mas é assim que funciona, com coisas ilógicas, né? Então, eu estou muito tranquilo com relação à votação no plenário, tá? A votação que irá manter a decisão de Fachin. Segunda votação que eu quero comentar nesse vídeo, esse vídeo é para isso, são 2 votações que as pessoas me perguntaram, a votação da suspeição de Moro. A votação da suspeição de Moro está 2-2. Você sabe que o ministro do Supremo pode mudar seu voto até o encerramento da votação. Tá? O ministro Cássio Marques não votou, a ministra Carmen Lúcia votou lá atrás, junto com o ministro Fachin, e ambos disseram que Moro não era suspeito. Votaram a favor da suspeição de Moro, o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Naquela sessão, né, eu ouvi a sessão, em 2 oportunidades, porque é uma sessão remota, né, por meio de reunião em Zoom, sei lá, algum aplicativo, e
o ministro Gilmar Mendes estava falando. E ao fundo, deu para ouvir em duas oportunidades a ministra Carmen Lúcia falando gravíssimo. Aí, em algum outro momento, ela gravíssimo. Nos momentos, quando ela falou gravíssimo, foram críticas muito duras de Gilmar Mendes a Sérgio Moro. Então, ali, a ministra Carmen Lúcia já deu sinais de que estava mudando de posição, quando teve uma votação há pouco tempo atrás que ela não se alinhou com Fachin com relação a tais temas. E ali, quando ela falou esse gravíssimo, para mim estava evidente. Só que ela foi além, né? O ministro Cássio Marques pediu vistas, em seguida a ministra Carmen Lúcia se manifestou. Ela disse, olha, eu tenho um voto escrito e eu prefiro deixar para proferir meu voto escrito, já está escrito o meu voto, depois de encerrado as vistas solicitadas pelo ministro Cássio. Ora, a ministra Carmen Lúcia já votou não reconhecendo a suspeição de Moro. Seria, né, um verdadeiro absurdo, né? Assim, seria, molecagem, seria muito ruim para a imagem da ministra Carmen Lúcia ter um outro voto que fosse o mesmo que ela já deu. Ela está dizendo o seguinte, colegas, todos nós vamos ficar aqui perdendo tempo ouvindo o meu voto, que é o mesmo que eu já dei, né? Além de ter falado gravíssimo, além de já ter votado desalinhada com Fachin, diferentemente do que ela vinha fazendo lá atrás. Tá? Então ela está lentamente, ela não é uma pessoa de mídia, ela não fica falando na mídia, mas ela, em todas as oportunidades concretas que ela teve em julgamentos, ela está soltando, está preparando todos aqueles que a seguem, que acompanham o seu comportamento judiciário, a mudar de posição. Então eu acho que, e ao falar isto, veja só, ao falar o que ela falou, logo depois da fala do ministro Cássio, ela disse para o ministro Cássio, em outras palavras, disse, olha, eu vou formar a maioria a favor da suspeição de Moro, porque eu tenho voto escrito. O senhor, ministro Cássio, pode votar ou não a favor da suspeição de Moro. Tá? Se o senhor votar contra a suspeição de Moro, o senhor será minoritário e irá morrer abraçado com o ministro Fachin. Então o ministro Cássio tem isso. O ministro Cássio tem mais coisa, ele foi nomeado por Bolsonaro. E existem várias complicações dos filhos de Bolsonaro, do filho Flávio, mas enfim, dos filhos de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Né? O ministro Fachin, ele se legitima mais para facilitar em decisões a vida dos filhos de Bolsonaro, se agora ele toma a decisão da suspeição de Moro, do que o contrário. Então tem várias injunções dessa natureza circulando no Supremo Tribunal Federal, todas elas favoráveis a Lula. Então a minha previsão, baseada nestes fatos, repito, é de que tanto a decisão do ministro Fachin será mantida em plenário, inclusive por um placar bom, um placar folgado, quanto a decisão de tornar Moro suspeito será será tomada, né, seja um placar de 3-2, com a ministra Carmen Lúcia votando a favor da suspeição, seja um placar de 4-1. Por fim, eu acho que tem uma outra coisa que eu vou falar muito rapidamente, né, existe uma macro-decisão, uma macro-decisão difusa, né, a decisão de dizer Lula precisa concorrer para derrotar Bolsonaro. Né? A audiência do Jornal Nacional, na noite em que ele transmitiu o discurso de Lula, o que Lula fez? Teve a decisão, as duas decisões contrárias a Moro, ainda não, como eu falei aqui, ainda não decididas em caráter terminativo, né, em seu caráter final, tiveram essas duas decisões. Lula foi fazer um discurso, o que Lula fez? Ele aproveitou o palanque do discurso e aumentou todo aquele fato, ao fazer um discurso extremamente moderado, sem ressentimento e sem mágoas. Né? E com isso, é óbvio que ele acenou para todo o sistema político e para toda a elite política, incluindo a mídia, incluindo a Rede Globo. E aí, naquela noite, o Jornal Nacional tem a maior audiência de tempos recentes. Né? Então, toda esta elite, né, olhando o baixíssimo nível que é Bolsonaro, diz, olha, ou é Lula ou esse cara vai ficar 8 anos. Vamos de Lula. Então, o Supremo, existe essa macro decisão, né, difusa, né, esse macro consenso difuso. Ninguém sentou na mesa para tomar essa decisão. Ela está na cabeça das pessoas, desta elite que gosta, que
não é que gosta de influenciar a política, né? Que influencia e precisa influenciar a política para defender os interesses dela, nesta elite dizendo, vamos de Lula, tá? E esse será o primeiro passo. E o Supremo vai responder a isso. Como o Supremo respondeu a uma certa macro decisão da elite lá atrás, que era dizendo o seguinte, olha, não dá para continuar com Dilma. O Supremo até, só um parênteses rápido, o Supremo deu fôlego para Dilma se corrigir. O Supremo mudou o rito do impeachment, dando 3 meses a mais, 3 a 4 meses a mais de mandato para Dilma. Ele foi muito conservador com relação a isso. Mas depois que a elite toda formou esse consenso, o Supremo diz, eu vou dar um empurrão final. Né? O dar o empurrão final, basicamente, é aceitar os trâmites do impeachment, aceitar o resultado do impeachment, porque todo mundo recorreu, aquela coisa toda. Né? Então, basicamente, é isso que nós estamos vendo. Lá atrás houve um baita consenso dessa elite, tira o PT, não dá para continuar. Agora tem um baita consenso dessa elite, tira Bolsonaro. Ah, vai ser Lula e vai ser o PT? Sim, tudo bem, mas Bolsonaro não dá. Tá? E o Supremo responde a esses consensos. É por isso que eu estou tranquilo com relação a essas duas decisões. Vamos ver. Eu também torço para que as minhas previsões estejam corretas, né? Eu gosto de acertar as previsões, é muito melhor acertar do que errar. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para se inscrever neste canal.